Salve nação, saudações rubro-negras, hoje tem Flamengo e Olímpia a partir das 8 da noite, com transmissão da Flamengo TV com imagens. Para você que reclama sempre, né, que a Flamengo TV sempre transmite só o áudio, hoje tem o áudio do João Guilherme e as imagens, galera. Jogo exclusivo da Flamengo TV, valeu? Então, ó, nesse vídeo aqui você vai ficar bem informado. Vou trazer as prováveis escalações do Mengão e informações também do adversário, valeu? Então, cola no vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, inscreva-se lá, link na descrição. Vamos lá então. Aqui da turma que já está atualizando a tabela porque tem playoff de Sul-Americana na semana que vem. Este Bahia e Chapecoense é um jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Chape que é a lanterna desse Brasileirão com 9 pontos. O Bahia está na sexta colocação com 26, só restou o Campeonato Brasileiro ao Bahia, mas esse jogo é atrasado, então também entrou nesse bolo de hoje. E a Chape, Pedro Henrique Torre, que é adversário do Flamengo na outra semana também, né? No dia 22, Exato. Na quarta-feira. Mas até lá o Flamengo também segue ainda fazendo uma pré-temporada nesta pausa, não é isso? É o que temos para o momento, né, Glaucia? Então o Flamengo volta só a campo de forma oficial na semana que vem. Já colecionou alguns amistosos lá na Europa também, alguns amistosos nem tão amistosos, como foi contra o Benfica. Catiripapo estava solto lá. Mas agora o Flamengo tem esse confronto de hoje, 20 horas, aquela passada tradicional que o Flamengo sempre faz em Brasília, manda algum jogo lá, geralmente no meio do ano, vai mandar esse amistoso contra o Olímpia do Paraguai, um reencontro depois daquela dureza daquele confronto que foi em 2023, enfim, Flamengo eliminado da Libertadores, mas agora vai ter esse encontro em Brasília. Ainda esquentando um tanto, tentando armar a equipe, o Leonardo Jardim, porque ele conta com vários desfalques, né? Ou não conta com alguns jogadores, melhor dizendo, nesse sentido, porque vários ainda estão fora de combate de forma oficial. Por exemplo, o Arrascaeta e o Paquetá se recuperam de lesões, o Arrascaeta nem jogou na Copa do Mundo. O Varela está relacionado, está viajando agora já com a delegação para Brasília. O Flamengo viaja agora pela manhã, mas Alexandre, Danilo, Léo Pereira ainda fora, o Carrascal só volta amanhã. Então tem uma rapaziada aí que ainda vai reforçar o Flamengo nesse sentido. Vai ser um bom teste para ver ainda. Carrascal não faz falta, cara. Ele está punido, ele foi punido pelo STJD, então tem jogos a cumprir, né? De suspensão. Alguns garotos ali, né? Quem sabe, o Joshua, o Johnny. Então o Flamengo tem essa possibilidade, um amistoso internacional em Brasília. Lembrando, o Flamengo está na busca por reforço ainda. A gente falava ontem sobre o Thiago Almada, uma questão tanto quanto encaminhada que o Flamengo considera. A ameaça é se pintar um grandão europeu aí, colocando aquela bufunfa bem especial na mesa do Atlético de Madrid. Mas fora isso, o Flamengo considera que tem boas chances. Vai que o rapaz entra no domingo aí, faz 3 gols pela gente, né? A situação muda de curso, né? Mas o Flamengo está batalhando nesse sentido. Ainda quer mais 2 reforços, além da mira do Almada, está trabalhando nesse sentido aí para reforçar e dar mais uma encorpada para o técnico Leonardo Jardim, que não tem mais a Copa do Brasil, mas tem que correr atrás no Campeonato Brasileiro, 7 pontos do Palmeiras, e defender a Libertadores, o primeiro confronto com o Cruzeiro nessa fase de mata-mata. Glaucia. Bom, o Pedro segue no papo com a gente. Até, né, Pedro, lembrávamos mais cedo um encontro com o Olímpia que elimina um Flamengo de Libertadores em 2023. Você fala de um time que vem sem alguns dos seus jogadores, mas será que isso vai pesar? Essa história vai voltar ou é um simples amistoso para todo mundo que está retomando as atividades, hein? Olha, Glaucia, a gente tende a achar inicialmente que é um simples amistoso para observar ali. Mas sabe como é que é, né? De repente pode ficar um pouquinho engasgado, uma hora, enfim, algum jogador paraguaio, jogador brasileiro, ferve o sangue latino em algum momento, a coisa pode esquentar, até porque vai ser um amistoso com casa cheia, 40 mil ingressos tinham sido vendidos, estava numa expectativa de mais de 50 mil, chegando a 60 ali, então isso pode esquentar de fato
é sempre um bom teste, né? Manter o time em atividade, porque foram longos dias de paralisação, houve férias no meio também. Então é bom dar aquela já sequência, porque, sabe, aquela de engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, porque daqui a pouco não tem mais refresco não, vai voltar aquela maratona de 3 em 3 dias, então rapaziada tem que estar preparada. Exatamente. Pois é, não deixa de ser interessante, né? Um confronto com cara de Libertadores para essa preparação, né, para esse amistoso. E o Pedro toca nesse ponto de já volta a maratona. A gente falava aqui também, né? Aí marca o amistoso em Portugal, aí agora marca o amistoso em Brasília, aí marca o amistoso... Quer dizer, na preparação já tá girando. Aí depois fala, pô, tá cansativa essa temporada, estamos andando muito. Mas até na preparação teve isso, né? Pois é, pode de repente por outros interesses ali e tudo mais. Pois é. Mas na questão de calendário não dá para reclamar depois com tanta viagem, né? Mas a expectativa é do Flamengo, agora o Leonardo Jardim tendo mais tempo para trabalhar ainda, de um segundo semestre importante. Lógico, tem a vantagem que o Palmeiras abriu, que é significativa, né, nessa primeira parte, né, da competição antes da Copa do Mundo, mas ver o quanto que isso pode impactar no desempenho dos times. De qualquer forma, acho que o Flamengo vai chegar muito forte para essa sequência da temporada. E muito agressivo, né? Desculpa, mas muito agressivo no mercado, né? Porque a figura do Thiago Almada, assim... O cara tá na final da Copa do Mundo, simplesmente tá na final isso. da Copa do Mundo de novo, Já pensou? né? Assim, então... Já pensou contratar o Thiago Almada, cara? Se ele for campeão com a Argentina, vem mais valorizado, né? Mas já pensou, cara? Que tamanho de contratação? É top demais, né? Nossa, seria muito bom, né? Pra nós. Pros antes, seria um pesadelo. É bem significativo, mas o Pedro lembra bem, né? As coisas podem mudar, vai que ele entra, porque no giro que o Scaloni faz, ele, por exemplo, não entrou, né? Recentemente como titular, mas é uma peça que o treinador conta, então, numa final... Ele já é ventilado o nome dele também no River, né? Se não me engano, mas aí dependendo também dessa final ou do pós-Copa, como tem entrado, também pode aparecer como uma possibilidade. Se ele for um herói improvável. Exatamente. Pois é. É que contra os clubes daqui, né, da América do Sul, o Flamengo, ele bate quase todo mundo, né? Porque ele tem dinheiro e ele entra para dar um recado, E assim, né? o talento e a capacidade do Almada, a gente já sabe aqui no Brasil sim. também, né? Exatamente. Então, a Copa do Mundo Desfilou talvez no Botafogo. seja ainda para levar para outros cantos. E a adaptação não seria problema, porque ele já morou no Rio, sabe como é o futebol brasileiro, já conhece como funciona aqui. Foi treinado por português também. Teve isso, Arthur Jorge. Agora, o Flamengo não tem Copa do Brasil. E o lado ruim, claro, que você perde a oportunidade de conquistar um título, tem uma perda financeira, porque foi uma eliminação muito antes do esperado, mas alguns meios de semana o Flamengo vai ter cheio, enquanto seus adversários diretos vão ter que viajar, vão ter que treinar, vão ter jogos decisivos que podem ser pesados, se arrastando para pênalti. Então tem essa situação também que essas viagens de agora, elas podem ser compensadas de certa forma ao longo da temporada. Pedro Henrique Torre, muito obrigada pelas informações, meu amigo. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. Valeu, Glaucio. Só esqueci de dizer a situação do Pulgar, que ontem até os amigos do GE davam uma declaração do representante dele, falando em valorização, que ele já teria até acertado com algum clube da Arábia. O Flamengo está tranquilo, porque renovou o contrato com ele no ano passado e entende que já deu essa valorização para ele. E aí a multa é bem baixa, cerca de 4 milhões de dólares. Cara, a multa é tão baixa que eu acho que o Flamengo quer se livrar do Éric Pulgar. É uma impressão que eu tenho, né? Porque, cara, que multa baixa, 4 milhões, cara, por um jogador com a categoria que ele tem. Eu acho, ou sei lá. O que vocês acham, galera? Comente aqui. É muito baixa a multa, né? 4 milhões de euros só pelo Pulgar. Será que a diretoria quer se livrar dele? Nesse momento, e aí o Flamengo pode perder esse jogador, mas já mais veterano. Mas o Flamengo garante que está tranquilo nesse sentido. Vamos acompanhar o desenrolar dos dados aí nesse retorno do Campeonato Brasileiro e essa suculenta, sempre suculenta, janela de transferências. Glaucia. Boa, Pedrão, estaremos acompanhando contigo, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande para você e para a nossa equipe nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Quero dizer aqui o seguinte, vou torcer contra a Argentina por vários motivos, tá? Mas um deles se a Argentina ganhar,
o valor do Almada vai aumentar. E um gigante europeu pode vir e levar ele, cara. Então, vamos torcer aí contra a Argentina, né? Esse é só mais um motivo para torcer contra a Argentina. Na final dessa Copa do Mundo, eu prefiro que a Espanha vença, cara. Por vários motivos. Não vou ficar explicando aqui os motivos, mas é isso, tá? Um deles é o Almada. Se a Argentina ganha, o Almada pode não vir para o Flamengo, pode ir para um gigante europeu. E daí? Temos que pensar nos nossos. Temos que pensar no nosso Mengão, certo? Bem, temos aqui, galera, Flamengo e Olímpia, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Vou trazer tudo aqui agora para vocês. Vamos lá então, Flamengo e Olímpia do Paraguai se enfrentam em jogo amistoso nesta sexta-feira no Mané Garrincha em Brasília. A bola rola a partir das 20 horas e o GE acompanha em tempo real. Este será o quarto e último amistoso da intertemporada rubro-negra. Antes, o Fla empatou em 2-2 com o River Plate da Argentina, venceu por 2-0 o Lausanne da Suíça e ganhou por 2-1 do Benfica. Todas as partidas foram disputadas no Algarve, em Portugal. Curiosamente, este também será o quarto amistoso da intertemporada do Olímpia. O líder do campeonato paraguaio venceu o Sportivo São Lourenço por 2-1, empatou com o Recoleta FC em 1-1 e ganhou por 3-0 do Sportivo Luquenho, tá? Os 3 jogos foram disputados no Paraguai. A ideia é terminar com um amistoso forte, com um rival importante. Obviamente, medir forças com o melhor time do continente, o campeão da Libertadores. É um tempero especial. E vai nos permitir também ver um pouco o nosso nível, declarou o presidente Rodrigo Couto Nogues à imprensa paraguaia durante o embarque para o Brasil. Elogiou bem o Flamengo aqui, né, cara? Mas né? Isso daqui são fatos, né, cara? Não precisa achar que é um elogio. Ele tá falando fatos. Flamengo é o melhor time do continente, é o último campeão da Libertadores, né? Onde assistir, galera? Só na Flamengo TV com imagens, tá? Narração de João Guilherme, então vai ser top, cara. Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Jardim ganhou mais algumas opções em relação ao elenco que teve à disposição nos primeiros amistosos. Varela e De La Cruz se reapresentaram depois da Copa do Mundo, treinaram a semana toda, né? E devem viajar. A tendência é que os demais selecionáveis que estavam no Mundial sejam preparados para enfrentar a Chapecoense na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. Assim que eu terminar aqui de ler essa matéria, vou dar um pulinho lá, ver se o Flamengo já soltou a relação dos jogadores, né, que viajam, né? A provável escalação do nosso Mengão tá aqui o campinho, com Rossi, Emerson Royal, João Victor, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique Pedro, tá? Tá aí, galera. Quem está fora? Léo Ortiz, lesão na coxa, Arrascaeta, panturrilha direita, Paquetá, coxa esquerda e Carrascal de férias, que chega amanhã. O Olímpia do técnico Pablo Vitamina Sánchez. Os paraguaios também chegam desfalcados para a partida. Perderam seu artilheiro Adrián Alcaraz para o Pachuca do México. Tem o capitão Richard Ortiz e o ponta Leguizamon lesionados. E o recém-contratado Tim Paine, que jogou a Copa do Mundo com a Nova Zelândia e fez sucesso nas redes sociais. Aprimora a parte física e por isso não foi relacionado. Por outro lado, o meio-atacante Derlis Gonzalez, ex-Santos, se recuperou de lesão no joelho e é a opção. Tá aqui a provável escalação do Olímpia com Oliveira, Cáceres, Bentaberri, Mateu Gamarra e Alan Rodrigues, Franco, Alfaro, Richard Sanches e Delmas, Benítez e Brian Romero. Esse cara aqui da foto é o contratado, tá? É o Tim Paine, anunciado pelo Olímpia. Quem está fora? O Richard Ortiz, Leguizamon, estão no departamento médico. E o Tim Paine, recondicionamento físico. Tá, então, todas as informações. Deixa eu ver se o Flamengo soltou a relação dos jogadores que viajam para Brasília.
Beleza, galera? Saiu sim, cara. Temos aqui os relacionados, então, para enfrentar o Olímpia, tá? Ó, anota aí. Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Daniel Silva, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pugar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Victor, Johnny, bom jogador, hein? Jorginho, Joshua, Luiz Araújo, Lohan, Pedro, Ryan Lucas, Rossi, Lino, Saul, Vitão e Wallace Ian. Tá aí, galera. Beleza? Dá para você agora montar a provável escalação com a escalação que eu tinha trazido antes, né? Eu acho que aquela escalação lá tá de bom tamanho, tá? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser deixar palpites nos comentários, o meu é Flamengo 3-0. Valeu? Dito isso, saudações rubro-negras e nos vemos depois do jogo. Fui!